Deus te abençoe, Senhor. Bom dia, gente. Privilégio estarmos aqui juntos. É uma alegria estar de volta, revendo uma boa parte de vocês e alguns fazendo confusão. Percebo que não lembro de nada do que eu falei alguns anos atrás. Ah, faz a chuva de novo. Não fui eu que fiz chuva, coisa nenhuma, né? Outra diz assim, o pastor emagreceu, né? A irmã está com problema de visão. Eu continuo mesmo. Isso é um defeito, mas, enfim. Gica, perdoa, Gica. A caixa era caixa de comida, gente. Que a Gica trazia para mim. O que chegava, né? O que o esposo não subtraía. Essa é uma parte da história ruim que eu posso contar sobre aquela pessoa ali, mas eu não vou ficar contando todas as coisas ruins que eu sei dele. Porque se eu abrir a minha boca aqui, vocês não voltam nunca mais a esse lugar. Então nós vamos... Eu imagino. Eu imagino que ele fala. Nunca é coisa boa que ele fala, mas a gente continua amigo, né? Isso que importa. Mas é um privilégio estar aqui com vocês e eu me sinto muito bem no meio de vocês. Tenho falado bexigas. Eu vou soltar, mas vocês estão me confundindo mesmo. Tá vendo? Ou então eu que não lembro mais do que eu falei. Pode ser também, né? Não é à toa que essa semana teve lá na igreja o acampamento dos jovens, né? Pergunta se me chamaram para falar. Ninguém que é jovem não chama mais, né? Eu só falo assim, terceira idade agora é a minha especialidade. Mas sabe que essa ideia de melhor idade, eu pesquisei um pouquinho e eu sei que tentaram assim dar um up, né, vamos colocar como melhor idade e tal, mas não é falsidade isso. Não é falsidade. E a gente vai falar exatamente sobre isso esses dias. Idade está onde, gente? Na cabeça. Idade está na cabeça. É exatamente isso que a gente vai abordar. Como o Marquinhos colocou, eu já estou na mesma igreja há 22 anos. E isso traz experiências muito proveitosas, gostosas. E a gente acaba trabalhando com todo tipo de gente. E a gente percebe que os problemas eles são os mesmos para todas as faixas etárias. Querem ver algo que vocês ganham a fama, mas faz parte da vida de todos? Doença. Não é verdade? A melhor idade é a idade do condor, né? O pessoal não brinca isso? Eu diria para vocês hoje, lá na igreja onde eu sou pastor, as enfermidades mais difíceis hoje que nós temos enfrentado, as 3 pessoas com enfermidades mais graves são jovens. As 3 pessoas que estão internadas hoje na igreja são jovens. A mais velha tem a minha idade, 46 anos. Eu não sei se quando eu voltar... Então, calma aí, né? Enfermidade acontece hoje, sempre aconteceu, né? Mas parece-me que, acho que de tanto se caracterizar, né? Olha, é coisa da terceira idade. Não, todas as idades sofrem. Outros problemas que costumamos dizer assim, olha, é coisa de gente que já ultrapassou uma certa idade. Fora a questão de enfermidade. Tristeza. Olha, tristeza. Será que tristeza só está na melhor idade? Não. Tristeza, ela faz parte de todas as idades. Vocês sabiam que há uma proporção de 5 para 1 em número de suicídios no Brasil de homens para mulheres, né?
Os homens se matam 5 vezes mais do que as mulheres. E a idade do suicídio no Brasil, de suicídio masculino, é de 26 a 40 anos. É melhor idade isso? Não é. Então, tristeza não é coisa da terceira idade somente. O que mais? Solidão. Solidão. Você sabe que solidão é tido... solidão é coisa da melhor idade, da terceira idade. As incorporadoras de imobiliárias, lá na minha cidade, elas pararam de produzir imóveis de 3 e de 4 apartamentos. Há alguns anos atrás, elas começaram a construir imóveis apenas de 1 dormitório. Por quê? Porque o ser humano contemporâneo, pelo menos aqui no Brasil, o Brasil copia, na verdade, né? Eles chegaram à brilhante conclusão que eles deveriam viver sozinhos. O homem optou por viver sozinho já há um bom tempo. Não é coisa da melhor idade, não. É coisa do ser humano. É problema sério de todo ser humano a solidão. Mais algum problema? A depressão, já falamos aí, com a tristeza. Esquecimento, quem? Eu não tenho problema de esquecimento. Esse fim de semana teve o acampamento dos jovens, né? E aí teve a gente antigamente fazia os jantares especiais. Vai ter, não vai ter? Quinta-feira à noite, não vai? Jantar, né? Não vai ter um jantar de gala, sei lá, tá vendo, Marquinhos? Vai ter um jantar especial, né? Muito bem. Não inventa? É que eu esqueci. Eu esqueci, entendeu? Eu esqueci. Mas lá no acampamento dos jovens, sabe aquele jantar antigo que falava que era jantar da fantasia? Agora deram um nome novo, né? Cosplay. Né? Agora é jantar cosplay. E aí, você tem que inventar, se caracterizar de um personagem, né? Sabe qual é o personagem que ganhou? Um garotinho, olha que afronta, um garotinho gordão imitou a mim. Né? Aí, sabe o que os meus filhos disseram para ele? Olha, você quer ganhar mesmo? Vai lá na frente e começa a cantar uma música e erra a música. Olha só, eu errar a música. Esquecer letra de música, né? Esquecimento, quem é você? Esquecimento faz parte. Julio. Esquecimento faz parte da vida de todos nós. É claro que nós vamos, na vida, experimentando algumas etapas e, de fato, algumas ideias precisam ser estabelecidas dentro do nosso coração para que o esquecimento, né, seja amenizado. Né? Isso tudo nós já conhecemos e temos diversos exercícios. Esse exercício que foi feito aqui com a música gaúcha é um bom exercício psicomotor, né, para nos ajudar não apenas a mantermos o ritmo, o equilíbrio, né, o tônus, mas também lembrarmos, né, os movimentos, enfim, a ordem das coisas. Mas eu diria que as mesmas dificuldades que um jovem enfrenta, uma pessoa da melhor idade também enfrenta. E eu estou colocando isso da minha experiência, do dia a dia, o que eu percebo. Por isso, eu trago para os irmãos a ideia de que, sim, a idade ela está aqui na cabeça. E nós precisamos tratar de alguns assuntos que transcendem a questão da idade, que são exatamente estes assuntos que vocês colocaram aqui nesta manhã, e que são tão verdadeiros que são os assuntos que nós vamos tratar no decorrer desses próximos dias. Nós vamos falar das questões que mais nos afligem, que mais trazem dificuldades para nós e para os nossos. Porque talvez você não experimente isso no seu dia a dia, mas a pessoa que está ao seu lado, ao seu redor, experimente.
Eu falava para o meu amigo Marcos, aquele que me massacrou ontem à noite, de uma pessoa querida do meu relacionamento lá de Santos, que tem desabado em lágrimas, chorado por um familiar seu, de uma geração posterior, que está enfrentando uma situação absurda, difícil. E quanto sofrimento isso gera, não apenas na vida dele, mas na vida de toda a família. E a gente, então, vai tratar de alguns aspectos que eu diria fazem parte do nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar sobre a questão da paz. Né? Agora, paz é a gente que faz? Eu diria que o ser humano, muitas vezes, deixa de experimentar a paz porque ele pensa que ele pode produzir a sua própria paz. E nós vamos mergulhar na palavra de Deus, que é a nossa fonte de autoridade, exatamente para desvendarmos essa questão. Eu escolhi um texto que é conhecido de todos nós, até para que nós já estejamos familiarizados com ele, e desta maneira possamos extrair dos irmãos aquilo que podemos construir juntos. Lá em Jonas, no primeiro capítulo, a palavra de Deus, ela diz o seguinte: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pôs a passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos, por causa de quem nos sobreveio este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe respondeu: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram-lhe: o que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse é o início da história
de Jonas, como nós bem conhecemos. Eu gostaria de, dessa maneira, introduzir o assunto dizendo que existe, além da paz verdadeira, uma falsa paz. E este é o grande vilão, talvez, que nós mesmos produzamos no nosso dia a dia. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades que nós experimentemos no nosso dia a dia. Vivermos debaixo de uma falsa paz. E essa falsa paz, ela existe de uma maneira muito sutil no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O texto que nós acabamos de ler diz que Jonas, ele dormia profundamente. Como pode alguém, fugindo de Deus, como pode alguém, sabendo que está desobedecendo a Deus de maneira contundente, fugir, decidir ir para longe de Deus, para longe da vontade de Deus, sair do rumo de Deus, literalmente responder a Deus: não, eu não vou fazer isso, encostar a sua cabeça no travesseiro e dormir profundamente num barco que balança. Como pode alguém experimentar tamanho sentimento? Alguém pode dizer assim: olha, Jonas, ele era um homem que tinha facilidade em dormir. Quem tem facilidade em dormir aqui? Olha só, que coisa boa! Eu tenho muita dificuldade em dormir. Esse negócio de contar carneirinho, para mim, nunca funcionou. Nunca funcionou. Eu tenho extrema dificuldade em dormir. E eu acho que eu tenho dificuldade em fazer os outros dormir também. Mas, enfim, são outros problemas. Eu imagino que Jonas, ele estava entorpecido pelo seu mal. E ele não teve dificuldade nenhuma em pegar no sono. E às vezes, queridos, nós estamos tão fora do foco da vontade de Deus, que nós não temos a mínima dificuldade em, mesmo impregnados de pecado, termos qualquer dificuldade de descansarmos a cabeça num travesseiro e sentirmos uma falsa ideia de paz. Quando a gente olha para esse texto, o que a gente percebe é que Jonas, ele sentia um alívio por estar dormindo num porão de navio que estava se dirigindo ao extremo da vontade de Deus. Para Jonas, com certeza, a decisão de ter descumprido a vontade de Deus trazia muito mais paz do que estar fazendo a vontade de Deus. E eu não sei se você já sentiu isso na sua vida. Eu já tive essa possibilidade na minha vida por algum tempo. Eu me lembro que, quando adolescente ainda, eu participando de um culto missionário, e Deus falou comigo ali, de uma maneira muito particular, que eu deveria entregar a minha vida à obra dele. E eu disse, claro, e foi um tempo marcante para mim. Mas, num determinado momento, logo em seguida, houve uma dificuldade na igreja em que nós frequentávamos. E essa dificuldade me fez odiar, literalmente, o ministério. Eu disse: eu não vou gastar a minha vida fazendo isso. Eu não vou participar dessa situação. Eu olhava para aquela pessoa que havia sido o pastor da igreja e o causador de um tumulto na igreja, e dizia assim: eu não quero ser como essa pessoa. E eu me preparei para viver como um jovem normal. Eu fui para um colégio técnico, e eu consegui um estágio razoável, e daquele estágio que eu fazia no Banco do Brasil, eu consegui uma outra colocação,
E aí eu me matriculei em Campinas, na cidade onde eu morava, no interior de São Paulo. Falei, eu vou ser economista. Olha só, eu que nem gosto de fazer conta hoje. Eu casei com uma bancária, eu não sei nem fazer mais contas simples, né? Ela que faz as contas lá em casa. Aliás, se eu hoje gasto alguma soma no meu cartão de crédito, toca no celular dela. O negócio é feio. O negócio é feio. É. Mas eu, naquela época, eu achei, eu vou ser economista. Nem toca, né? E na minha cabeça, eu estava literalmente como Jonas, fugindo tranquilamente para um lugar bem distante do que Deus queria para a minha vida. Até o dia em que Deus começou a mudar a história, sem a minha participação. E quando eu me vi, eu estava novamente frente a frente com Deus, tendo que tomar a decisão. Por que você está fugindo de mim? Por que você está experimentando paz? Por que você está fazendo tantos planos sem colocar a minha presença? E por que esse falso sentimento de que tudo está certo na sua vida, se você está fazendo algo que não estou aprovando? É exatamente isso, queridos, que nós precisamos pensar. Como nós podemos sentir paz no nosso coração se estamos fazendo algo que Deus não aprova? Como nós podemos sentir tranquilidade em colocarmos a cabeça no travesseiro se nós temos plena convicção de que Deus não está aprovando os nossos passos? É por isso que a palavra de Deus diz que Deus, ele se mete na história. E ele manda uma tempestade terrível ao encontro daquele navio. E aí a história de Jonas muda. E eu diria que muito mais do que Deus salvar os ninivitas por intermédio da mensagem profética de Jonas, Deus até hoje fala ao seu povo para que nós não incorramos nos mesmos perigos de vivermos fugindo da vontade de Deus, experimentando falsas ideias de paz, ao invés de experimentarmos a verdadeira paz que só em Deus podemos experimentar. E aí o texto, ele nos mostra o que pode minar a nossa paz. O que pode minar a nossa paz. E nós temos uma riqueza aqui de detalhes, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos também. Primeira, é a ideia de fugirmos da vontade de Deus. Se você pegar um mapa antigo, você vai perceber que Jonas ele desce para Jope, que era um porto, e ele ali encomenda uma passagem para Tarsis, que fica mais ou menos na região de Gibraltar, ali no sul da Espanha, ou aquele estreito entre o norte de Marrocos e o sul da Espanha. Eu diria que era a parte mais inóspita para quem vivesse na Palestina. Jonas, ele sabia o que estava fazendo. Ele disse, se existe um fim do mundo, é para lá que eu quero ir. Se existe algum lugar onde eu não possa ser alcançado, onde ninguém queira, ou onde ninguém me conheça, é para lá que eu quero ir. E ele então disse, é para lá que eu vou. E por duas vezes, esta frase, fugir da presença do Senhor, é repetida aqui. É possível alguém fugir da presença do Senhor? É possível algum lugar onde nós nos encontremos em que Deus não esteja? É possível algum lugar, algum esconderijo, onde nós planejemos nos esconder, em que Deus não seja o fabricante? Deus, ele está nos maiores esconderijos que o homem possa produzir.
Deus, ele é o produtor desses maiores esconderijos. Nós não podemos nos esquivar da presença do Senhor. Portanto, é indispensável, ou é dispensável, melhor dizendo, fugirmos da vontade de Deus. E aí eu diria que se eu desse aqui a vocês a participação agora, talvez todos tivessem experiências sobre fugir da presença do Senhor. E as consequências desastrosas de fugirmos da presença do Senhor. Eu tenho uma parente minha, que há muitos anos atrás, ela tomou decisões, e hoje ela diz, aliás, hoje ela não diz mais nada, porque ela nem mais consciência sobre si ela possui, mas até alguns anos atrás ela dizia assim, olha, todas as minhas adversidades de vida hoje, que eu luto com elas, são em decorrência das minhas experiências de ter fugido de Deus, de ter dito não para Deus. E eu sei que todos nós sabemos muito bem disso. Às vezes, dizer sim para Deus vai nos trazer uma ideia amarga na boca. Mas, Senhor, eu vou pregar aos ninivitas. É um povo rude, é um povo duro. É inimigo do meu povo. É alguém que não merece, porque nós somos julgadores. Nós queremos, acima de Deus, determinar quem merece ser portador da mensagem de Deus, não é verdade? Senhor, ele não merece o meu perdão. Ele não merece o meu amor. A gente não faz isso muitas vezes? Eu não vou perdoar. Não levanta a mão, por favor, hein? Mas quem nunca disse isso? Não levanta a mão. Fulano, ciclano, beltrano, eu jamais quero ver no círculo das minhas amizades. A gente toma essas decisões. E quantas decisões nós tomamos que são contrárias à vontade de Deus? Eu diria que muitas decisões nós tomamos contra a vontade de Deus porque nós não conhecemos a vontade de Deus. Nós não conhecemos a palavra de Deus como deveríamos conhecer. Mas, muitas vezes, nós não tomamos decisões como a vontade de Deus porque nós somos desobedientes. Nós conhecemos, mas não queremos obedecer. E aí nós fugimos da vontade de Deus para as nossas vidas. E isso é um risco terrível para todos nós. Estou derrubando água aqui, está tudo muito bem aqui embaixo. O outro aspecto que o texto nos ensina é a ausência de oração. A ausência de oração. É interessante essa parte. O capitão do navio, ele vai até o porão, porque estão todos clamando a diversos deuses. E o termo usado ali, ele é um termo genérico. O capitão, ele olha para Jonas, ei, acorda! Você não está sentindo o balanço do navio? Você não está vendo que o negócio está feio, que a gente está quase naufragando, uma baita de uma tempestade? Está todo mundo clamando as diversidades de deuses aqui dentro. E você está deitado, clama você ao teu Deus também, vai que ele nos ouve. E é interessante que, naquele momento, Jonas ele não faz exatamente nada. Porque Jonas ele sabia que ele vai falar o que para Deus? Ele vai dizer o quê? Senhor, acaba com essa tempestade aí. Vamos conversar de igual para igual. Não tem o que falar. Ele está fazendo errado. Mas muitas vezes, nós também pecamos pela nossa ausência de oração, pela nossa falta de comunicação com Deus.
Eu tenho lido, eu gosto muito de ler biografias. E tem uma biografia que foi relançada agora por uma outra editora. Na verdade, dizem que não é um relançamento, é uma nova biografia, mas a história de Amy Carmichael, que é uma missionária do século XIX, uma irlandesa, e nunca chame uma irlandesa de inglesa, né? Parece que eles não gostam. Mas essa irlandesa, ela era de uma família nobre. E aí, um determinado dia, um missionário famoso, Hudson Taylor, foi pregar na sua igreja. E aquela jovem ficou impactada pela mensagem de Hudson Taylor. E ela falou para os seus pais, olha, eu quero ir para o campo missionário. E aí o pai dela falou assim, você não pode, porque você tem uma doença neurológica grave, você sabe disso. E ela tinha mesmo, eu não lembro, não me recordo qual era a doença neurológica séria que ela tinha, mas ela tinha uma doença grave. Mas sabe o que a levou para o campo missionário? Porque ela foi. E ela salvou na Índia milhares de crianças. A quantidade de crianças que ela salvou na Índia, incontável. E na sua biografia, sabe o que se diz ali? Que além da obediência, o que a levou ao campo missionário foi a sua oração. Não apenas para convencer os seus pais, mas para ter a total convicção de que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. E aí eu fico me perguntando, queridos, o seguinte, quando eu quero uma coisa, eu gasto tempo com aquilo, não é verdade? Sim ou não? Sim. Gente, quando quantos aqui foram concursados públicos? Sabe que lá na igreja a gente tem, às vezes, grupos de estudos para concurso público. E como esse pessoal estuda. Porque não é fácil passar em concurso público, né? E no nosso país, se você quer ter uma estabilidade de emprego no meio de tanta instabilidade, aí é o segredo, né? E aí o pessoal vai, concurseiros, né? O pessoal fala, concurseiros. Se mete nos estudos, bota a cara no livro. Vamos para a praia? Não posso. Vamos fazer um lanche? Não posso. Não posso, eu tenho que estudar. Há algumas prioridades na vida de todo aquele que quer viver seriamente a vontade de Deus. E a oração, ela faz parte de toda a pauta. Se você quer ser alguém que leva a Deus a sério, você precisa levar uma vida de oração a sério. Se você quer experimentar essa paz que a gente está propondo aqui na palavra de Deus a sério, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter uma vida de oração. Às vezes a gente perde o sono. O que a gente faz? Eu ligo a televisão, eu vou para a internet. A gente tem tantas coisas hoje que podem nos trazer alguns paliativos. Gente, vamos orar. Que época boa que a gente ouvia assim, perdi o sono, Deus queria falar comigo. A gente ouve cada vez menos esse tipo de frase. Pastor, a melhor idade ainda sabe bem disso. Então precisam ensinar às próximas gerações. Porque nós temos desaprendido isso. E a oração, queridos, é parte imprescindível da vida de todo crente em Cristo Jesus. Foi parte imprescindível aqui na história de Jonas. A ausência de oração foi sentido. Também foi sentido aqui na história de Jonas a ausência de empatia pelo próximo. Porque Jonas, ele não tinha apenas um ódio, era um misto de medo e de ódio, mas era uma tremenda empatia pelos ninivitas. Ele tinha medo porque os ninivitas, eles recebiam bem os seus inimigos. Eles matavam os inimigos, eles escalpelavam os inimigos, tiravam a pele das costas, faziam tapetes e pisavam em cima. É assim que eles comemoravam as suas vitórias. Gente boníssima, né?
Gente boníssima. Eu acho que Jonas ele estava meio receoso, de fato, de ir até os ninivitas. Mas acredite, que o sentimento nutrido no coração de Jonas não era pelo que os ninivitas poderiam fazer com ele, mas era ódio por quem eram os ninivitas. E isso, essa empatia, queridos, era uma verdadeira falta de amor. Que nós, crentes em Cristo Jesus, não podemos sentir uns pelos outros. Sabe que Jesus Cristo era perseguido por diversos grupos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, por exemplo, o primeiro grupo que tenta minar Jesus por causa do sábado são os saduceus. E aí eles tentam dar uma rasteira em Jesus e Jesus responde com toda a sabedoria de Deus. E aí os saduceus saem de cena e entram os fariseus. Mestre, essa historinha de chamar Jesus de mestre, né? É aquela coisa, vou te pegar. Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? E Jesus, assim, a queima-roupa diz, ame ao seu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E semelhante a este, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus Cristo não estava trazendo uma mensagem nova. Jesus Cristo estava simplesmente repetindo algo que um bom fariseu sabia por conhecer a lei, por ter a Torá repetida no seu coração, mas não aplicada à sua vida. O que Jonas tinha gravado no seu coração não estava sendo reverberado nos seus atos. Ele não estava, na verdade, reproduzindo isso em amor ao próximo. Ele não estava entendendo que Deus queria amar os ninivitas. O termo traduzido aqui no texto é o hesed, que é o amor de Deus. E Jonas, ele tinha a ideia no seu coração que este amor, ou como no caso aqui de Jonas, traduzido por bondade, essa bondade de Deus, ela deveria ser apenas para com o povo de Israel. Mas o que Deus está dizendo a Jonas é, seja obediente a mim, ponto. O amor é meu, a bondade é minha. Distribua o que é meu, a quem eu estou dizendo que você deve distribuir. E Jonas, ele se encheu o quê? De ódio. O que faltou a Jonas foi uma ausência de amor pelo próximo, uma ausência de empatia pelo próximo. E muitas vezes, queridos, isso também falta a cada um de nós. Falta pensarmos um pouco naqueles que estão ao nosso redor. E entendermos que Deus quer que dividamos o seu amor uns com os outros. Ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. O que também faltou a Jonas foi falta de sintonia com a vontade de Deus. Sabe que depois que Jonas viu que Deus estava mudando a sorte dos ninivitas, Jonas olha para Deus e diz, Deus, eu sabia que o Senhor é clemente. Eu sabia que o Senhor ia fazer a sua vontade. E ele demonstra uma total falta de sincronismo com Deus. E neste momento a ideia que ele passa é que ele se via como um concorrente de Deus. E quando as coisas assim acontecem, queridos, não é para dar certo mesmo. É por isso que a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, e quando a gente olha para a epístola de Paulo aos Filipenses, a ideia maior que nos traz é, sejamos como Jesus Cristo, que sendo Deus, se esvaziou, humilhando-se em forma de servo. O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele não olha para a sua mão e diz, eu vou mandar você fazer.
O servo, ele simplesmente obedece uma voz de comando. E nós precisamos, até a nossa morte, obedecermos essa voz de comando. Nós temos perdido, no decorrer dos tempos, a ideia de obediência. Nós temos perdido a ideia de obediência. Irmãos, desculpem, vou fazer um adendo, eu não estou falando de política. Mas eu tenho percebido nesses debates, já que nós temos um candidato que é militar, e eu tenho debatido com alguns colegas, e isso tem feito nas redes sociais, principalmente, trazido muita desavença. E sabe o que eu tenho percebido? A questão de hoje você ter uma voz de obediência, você clamar por algo que seja mais, olha, vamos viver num mundo mais obediente. Sabe que isso virou uma palavra fora de ordem? No nosso país. Eu não estou defendendo candidato nenhum, até falei para o nosso diretor ontem, eu só estou decidindo em quem não votar no momento. Eu não tenho candidato, eu só estou decidindo em quem eu não vou votar. Mas a impressão que eu tenho é essa. Uma dificuldade tremenda hoje no ser humano, e trazendo mais para o nosso espectro aqui, para o brasileiro, de sermos obedientes. E aí eu lembro o bom e velho Haroldo, fundador do Palavra da Vida aqui no Brasil, ele dizia, né, a sua ilustração famosa. Eu viajei com o senhor Haroldo 2 anos, então eu ouvi essa ilustração toda semana e não sai da minha cabeça. A época que ele estava sendo treinado para ir para a Segunda Guerra, né? E a Segunda Guerra acabou antes que ele desse um tiro, né? E ele é grato a Deus por isso, né? Ainda lembro uma vez que os ex-combatentes foram oferecer uma medalha para ele lá na estância, e fizeram todo aquele negócio e tal, e aí ele falou assim, olha, essa medalha aqui para mim não é nada comparado ao prêmio que eu vou ganhar no céu, né? O pessoal ficou até decepcionado com ele. Mas ele diz assim, que quando ele estava sendo preparado lá no exército americano para a batalha, e a lição de 6 meses que ele aprendeu foi obedecer. É marcha para a direita, marcha para a esquerda, marcha para frente, marcha para trás. Ele falou, não deu um tiro. Era só obedece, é para a direita, é para a esquerda, cave, enterre. Era só isso. Por que a nossa dificuldade? Desde o início, desde o Éden, é a nossa dificuldade. Mas esse mal vem se acentuando. E nós hoje participamos de uma sociedade onde obediência é um palavrão. É um perigo. Você é professora, fala na classe, obediência. Pá, está demitida. Você é patrão, obediência. Está processado. Está mais ou menos assim. Estou exagerando um pouco. Ou não? Não. E também, valores equivocados. Interessante que, lá no fim da história, Jonas está chateadíssimo com Deus. Porque depois de ter pregado, o povo se arrependeu, Jonas ficou triste com Deus, Jonas foi curtir a sua depressão. Deus, ele planta algo que cresce rapidamente, e depois vem um verme e come o que Deus plantou. Jonas não fez nada. E Jonas se chateia com Deus mais uma vez, faz biquinho. Né? Que nós fazemos independente da idade, viu? Melhor idade também faz bico, viu, gente? Eu sei que faz bico. Eu sei que faz bico. Só minha mãe que não faz bico. Minha mãe é terrível, gente. Minha mãe é muito engraçada. Mas isso nos mostra que Jonas também tinha valores equivocados.
E Deus, de alguma maneira, ele lembra Jonas. Ele diz, como que você pode ter tanto apreço e irar-se tão facilmente com algo que você não plantou, você não fez nada para que surgisse, e agora você está aí, e você não tem apreço nenhum por aquilo que eu determinei. E a história de Jonas, ela termina de uma maneira assim, né? Parece-me que falta um próximo capítulo. Mas Deus, ele constrói de uma maneira tão perfeita que é exatamente dessa maneira que nós ficamos no ar nessa questão. Todos nós, muitas vezes, também trocamos os valores. Nos equivocamos nessa questão. E é por isso, queridos, que nós somos levados por Deus, muitas vezes, a lugares para repensarmos. Eu não sei se você teve na sua infância algum lugar onde você foi levado pelo seu pai, pela sua mãe, para repensar as suas atitudes. Lá na igreja tem um casal, que eles têm um filho, hoje ele já é jovem, mas é muito engraçado. Eles preservaram a cadeirinha que eles compraram na infância para o filho. E todas as vezes que o filho errava, era naquela cadeirinha que o filho sentava. Olha, você vai sentar ali, você vai pensar no que você fez. É interessante, eu não sei se eles não jogaram fora ou se o filho não jogou. Mas a cadeirinha continua ali, do lado da cama do filho. Não cabe mais o filho. O filho já é jovem, mas a cadeirinha está ali para lembrar. Eu não sei se você tinha um lugar desse. Eu tinha um lugar desse. Se você quisesse me fazer bem, me batia. Minha mãe me batia. Ô, minha mãe, né? Minha mãe me batia. Não me fez nenhuma cicatriz, não me deixou, não fiquei traumatizado, não tem história nenhuma de trauma para contar não, viu? Eu sou daquela geração boa, né, que apanhou, né? Que tem história boa para contar, que tentou fugir da chinelada da mãe, e essas coisas todas. Eu sou eu, né? Mas, se ela dissesse, vai para o seu quarto, ai, que terror. Que terror. Era eu ficar sozinho no quarto. Né? Que masmorra. Né? Era um lugar terrível. Se fosse meia hora, era como se fosse uma solitária de um mês. Eu imagino que vocês tenham experimentado algo muito pior, talvez, ou semelhante. Mas sabe que Jonas também teve o seu lugar. O lugar de Jonas não foi um lugar bonito como esse, né? Eu escolhi uma paisagem razoável, que talvez você dissesse, é ali que eu quero enfrentar a minha solidão com Deus. Você sabe que uma paisagem bonita como essa, sozinho, vai te levar a pensar em Deus. Aquele filme O Náufrago, né? Ele expressa muito bem isso. Né? Vá para um lugar paradisíaco e fique sozinho para você ver o que você tem para fazer. Os lugares bons, bonitos da vida, eles só valem a pena se você tiver companhia. Não é? O Wilson, no caso, né? Você fabrica uma companhia, uma bola. Né? Agora, no caso de Jonas, o lugar que Deus inventou para ele, onde foi? Abismo. Esse é o termo na palavra de Deus. Foi na barriga do peixe, mas o peixe desceu ao abismo. Nas Escrituras, o mar, ele tem duas nuances aí. Ele é o lugar da beleza e é o lugar do abismo. Ele é a morte. Ele é a morte. E Jonas, ele foi literalmente levado ao abismo, que é o termo utilizado no texto. Jonas, ele se viu morto, vivo, enterrado na barriga de um peixe, no abismo. Terrível isso. Terrível. E lá ele teve o seu encontro com Deus, a sua experiência.
Um lugar de difícil acesso, eu diria. Um lugar de solidão, onde ele teve que experimentar a presença de Deus, que era exatamente de quem ele estava fugindo. Não vale a pena fugir de Deus. Mas quando nós relutamos em estar na presença de Deus, por muitas vezes nós seremos levados a abismos. E lá nós seremos obrigados a desfrutar da presença de Deus, que é boa, mesmo que nós não entendamos. Na palavra de Deus também há a ideia das cavernas. E no livro de Salmos nós temos uma série de salmos que são chamados de salmos das cavernas. Davi, ele foi um dos seus maiores autores, quase que totalmente, dos salmos das cavernas. E Davi, quando fugia de Saul, e foi um dos 2 episódios de fuga de Davi, e onde ele teve que se locar numa caverna, ele não conta a caverna como um lugar joia. Quantos aqui já estiveram em cavernas? Olha só, eu duvido. Você entrou na porta de uma caverna. Brincadeira. Eu já entrei numa caverna. Grande, claro, né? Para me caber lá dentro, tem que ser uma caverna grande. Mas eu não tenho. Gente, eu moro num prédio. Todos os dias eu subo desde elevador. Quando eu lembro, eu falo, Senhor, que esse elevador não pare. Porque eu não gosto de lugares fechados. Eu não tenho essa claustrofobia, eu não tenho. Mas se o elevador parar, eu acho que eu dou show. Imagine dentro de uma caverna. Fico pensando nesses jovens aí que ficaram presos esses dias todos. O desespero. Enquanto o último não foi resgatado, eu confesso, eu sofri ali, viu? Eu sofri. Sabe os 33 do Chile? Aquele filme que foi baseado na história deles, eu não assisti até o final. Aquilo me causa um sofrimento tão grande que eu fico preso numa caverna. Para Davi também não foi fácil não, gente. Ele narra isso nos Salmos. É um lugar de fuga. Para ele foi uma necessidade. Não havia outro lugar onde ele poderia se esconder, mesmo estando com outros 400 homens. Então Davi tinha um mini exército consigo, um exército de homens que não tinham nada a perder, porque também eram caçados. Então esses homens, eles de alguma maneira, eles davam um certo alívio para Davi, né? Porque Davi podia pelo menos sossegar a sua alma. Não era esta a ideia transmitida pelos Salmos das Cavernas. É muito interessante o que Davi escreve em relação a isso. Quando Davi ele diz, lá no Salmo 57, por exemplo, ele diz que a única base de confiança que ele tinha era o próprio Deus. Era o próprio Deus. Sabe por quê? Porque em meio à sua tempestade, em meio à sua dor, em meio à sua fuga, é em Deus que ele conseguiu experimentar a paz. Em meio à sua adversidade, foi em Deus que ele conseguiu experimentar a paz. Da mesma maneira como Jonas. Da mesma maneira como Jonas. O papelzinho. Da mesma maneira como Jonas. Jonas, ele, interessantemente, ele foge para um lugar distante de Deus, ele busca estar no lugar mais inóspito para aqueles que vivenciavam o seu drama, mas onde ele consegue paz ao seu coração é no lugar mais improvável, no abismo, na barriga do grande peixe. Muitas vezes, queridos, é assim que Deus, ele trata conosco. É por isso que há uma paz que nós
podemos experimentar que vai além das circunstâncias. E essa paz, ela vem somente com a presença do próprio Deus. Por que Jonas experimentou paz no abismo, na barriga do peixe? Por causa da sua solidão? Por causa da lição que ele teve? Porque Deus estava presente. Por que Davi experimentou paz na caverna? Porque Saul entrou na caverna e não encontrou ele? Porque ele estava cercado com 400 homens fiéis a ele? Não. Porque Deus outorgou paz ao seu coração. É isso que nós encontramos na palavra de Deus. Quando a gente lê lá em João capítulo 14, versículo 27, sabe o que a gente percebe? Paz verdadeira, ela só existe de uma única maneira. Quando nós, primeiramente, temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Quando Ele, de fato, sana toda a nossa guerra com o próprio Deus. Quando o nosso maior problema, que é a nossa inimizade com o nosso Criador, é definitivamente estancado. Quando o sangue de Jesus Cristo, ele passa de fato a nos cobrir na cruz de Cristo. Essa paz, ela é não apenas duradoura, ela é eterna. E essa paz, ela é vindicada em todos os momentos da nossa vida. Ela passa a fazer parte de todas as circunstâncias do nosso ser. E aí, quando eu tenho ausência de paz, basta que eu olhe para a cruz de Cristo. E como o apóstolo Paulo lá, aos Gálatas, diz, olha, né, é o fruto do Espírito. Então, que Ele domine sobre a minha vida. Que não seja eu que produza em mim mesmo. Que eu não busque em mim uma falsa paz, uma falsa ideia de paz. Que não seja eu que produza algo que vá durar por um pouco de tempo. Mas que seja Ele que dê a mim aquilo que é eterno. E que isso me cubra de uma tal maneira que eu não sinta mais a necessidade de qualquer outro tipo de paz, que não a verdadeira, e que isso me encha de paz. Eu quero só encerrar dizendo que a verdadeira paz, ela é fruto de obediência. Quando você se coloca diante do Senhor Deus, disposto a obedecê-lo, disposto a fazer a sua vontade, disposto a viver aquilo que Ele, de fato, tem preparado para a sua vida, não importa o tamanho da obra que Ele assim tem determinado, você vai desfrutar de paz. Não importam as adversidades, você vai experimentar paz. A nós cabe obediência e confiança. Eu quero fazer apenas 3 perguntinhas. Você tem tido paz ao seu coração? Você tem experimentado isso? Não é de vez em quando, mas isso tem sido a tônica da sua vida. É óbvio que você é ser humano. Não estamos aqui dizendo, olha, em algum momento o seu coração está deixando você instável. Espera aí, você é ser humano, lembre-se disso. O ser humano crente em Cristo Jesus, ele precisa sempre lembrar o miserável homem que ele é, para depender totalmente da graça de Cristo. Mas você, debaixo desse padrão que você é, ser humano, você tem experimentado paz? O que tem tirado a sua paz? Você consegue captar na sua mente
de maneira breve, o que tem tirado a sua paz? O que tem afligido o seu coração? Os filhos, eles gostam de dizer assim, né? Depois de um certo tempo, nós nos tornamos pais dos nossos filhos. Eu vejo lá em casa que isso é meia verdade e meia mentira. Porque os meus pais continuam sendo os meus pais. E eles continuam sofrendo por nós. Não tanto por mim, porque eu não dou problema. Mas minha irmã, ufa. É brincadeira, né, gente? Quanto maior a pessoa, maior o problema, né, Marquinhos? Mas às vezes nós sofremos pelos nossos entes queridos. É isso que tem tirado a sua paz? O que tem tirado a sua paz é a questão da saúde? O que tem tirado a sua paz são as aflições financeiras? Ou seja lá qual o seu problema? E aí a última pergunta que eu faço, que é a resposta para as outras duas: como está o seu relacionamento com Deus? Porque se você correr na direção de Deus, se você buscar no Senhor, se você invocar ao Senhor como a palavra de Deus diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Você vai experimentar essa paz. Você vai poder dormir tranquilo. Mesmo que o seu barco esteja numa tremenda tempestade. Independente de onde você esteja, você vai experimentar a paz. Quero convidar você a baixar a sua cabeça. Nós vamos orar. E eu encerro cantando, que isso é outra coisa. Pai bendito, somos os teus filhos. Sabemos, ó Deus, do nosso estado miserável. Sabemos, Santo Deus, o quão necessitados somos e quanto carentes do Senhor somos. Ó Deus bendito, que toda a nossa inteligência seja submetida à sabedoria dos altos céus, para que saibamos nos portar submissos ao Senhor. De tal maneira, Pai eterno, que não enfrentemos nenhuma adversidade, nenhuma prova, que não seja, ó Deus, debaixo das tuas asas. E que como filhos, como servos, submissos ao Senhor, entendamos o teu agir sobre as nossas vidas. E sejamos obedientes ao Senhor e nos mantenhamos confiantes no Senhor. Certos, ó Deus, de que até mesmo enquanto dormimos, o Senhor cuida das nossas vidas. E que isso, ó Deus, seja a paz. E que ela seja o árbitro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.